Boa noite, graças e paz. Meu nome é Karen, eu falo aqui da comunidade evangélica do Confio, venho aparecer na Vila Nazaré, 1662, na Chile. Amém? Vamos dar início ao culto sobre a adoração ao Senhor. Eu peço que você abra sua Bíblia, Salmo 127, amém? Salmo 127, que fala assim: todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão e penosamente grandear. Aos seus amados ele a dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, fruto do bem que seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Hoje é motivo de alegria, porque o
diretor da noite. Em nome de Jesus, eu queria também chamar as crianças para a gente orar. Quem é a tia da Salinha de hoje? Queria chamar a tia da Salinha também para a gente orar. Gostaria que a igreja por um momento se colocasse de pé. Porque eu tenho certeza que Ele tem algo maravilhoso para você nessa noite. E se você ficar desligado, você não irá receber as promessas que Deus tem sobre a minha e sobre a tua vida. Estenda suas mãos para as criancinhas em nome de Jesus. Senhor, a tua igreja se coloca de pé em tua presença. Pai, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor tome nossas criancinhas em tuas mãos. Pai, que o Senhor possa abençoá-las, abrir a mente e repreender tudo aquilo que atrapalha as crianças de receber da tua palavra. E semelhante modo, Senhor, eu te peço, leva, Senhor amado, em nome de Jesus, a nossa mente, a mente da tua igreja cativa nesta noite. Que todos nós possamos prestar atenção na tua palavra, porque eu sei, Senhor, que tu queres falar algo conosco. Eu não sei o que é, Senhor, mas eu sei que será profundo. Porque o Senhor tem prazer em nos abençoar com a sua palavra. Pai, toma, Senhor amado, a pão em tuas mãos. Que o Senhor possa abrir a mente, o coração. Que o Senhor possa abrir as janelas do céu sobre a vida dela nesta noite. E que ela possa passar somente aquilo que tu tem para essas crianças. Pai, repreenda todo o mal, repreenda tudo aquilo que tenta atrapalhar a nossa atenção de ti. Pai, retira de nós tudo aquilo que nos atrapalha de te servir em espírito e verdade. Pai, toma a palavra em tuas mãos, abençoe a cada um que faz aqui presente nesta noite, abençoe cada família, alcance, Senhor amado, com a tua palavra, a pessoa que está nos assistindo pela live, prestando culto através da live, Senhor. E, Senhor, que a tua igreja te ora e te agradece, crendo na certeza da vitória. Oração esta feita em nome do teu Filho amado, Jesus, o Nazareno, aquele que se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós. Pai, é o que pedimos, Senhor. E desde já agradecemos em nome de Jesus e toda a igreja em concordância com isso. Que graças te damos. Amém, boa noite. Graças e paz a todos. Quero dizer que é a privilégio aqui, me sinto lisonjeado por mais uma vez estar aqui. Amém? Hoje a gente vai falar sobre provavelmente não, eu tenho certeza que hoje nós vamos falar aqui sobre a passagem mais conhecida da Bíblia. Acho que qualquer um, até a pessoa que não é evangélica, até a pessoa que não tem costume de entrar numa igreja, acho que essa pessoa provavelmente conhece essa palavra. Eu estou me referindo ao Salmo 23. Se os irmãos puderem ir. Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Eu queria inicialmente me ater única e exclusivamente ao primeiro versículo, ao versículo 1. Porque é curioso, nós vemos hoje esse versículo espalhado pelo mundo inteiro. A gente para no sinal atrás do carro, tem lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Salmo 23. Para-choque de caminhão, a pessoa abre, compra uma Bíblia, abre a Bíblia em casa no Salmo 23, põe em cima da estante lá, deixa ela a Bíblia inteira aberta, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É quase como um amuleto, né? Esse texto é quase como um amuleto. Pessoas até tatuam na pele: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Então, assim, por isso que eu estou dizendo que sem dúvida, é a passagem mais conhecida da Bíblia. As pessoas espalham esse salmo por todo lugar. E enquanto eu estava fazendo essa mensagem, eu fiquei me perguntando, mas por que as pessoas têm tanto apreço por essa passagem? Qual é a motivação que leva todo mundo a escrever isso em todo lugar? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E nós vemos que esse versículo é dividido em duas partes. A parte A, o Senhor é meu pastor. A parte B, nada me faltará. E eu fiquei pensando, qual será o motivo que leva as pessoas a venerarem essa passagem? Será que é porque elas realmente querem ter o Senhor, Deus, Jesus, como seu pastor, como pastor de suas vidas? O Tiago já estava lançando a cabeça assim, não, com certeza não. Ou será meramente pela promessa que se segue nesse salmo? Nada me faltará. Né, Tiago? Por que as pessoas não colocam assim? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, venci o mundo. A aflição ninguém quer ter, né? Todo mundo quer se fiar, se fixar na promessa de que nada vai lhe faltar. Tudo vai ser, a provisão vai ser abundante na tua vida, nada te faltará. Molezinha, né, Tiago? Nada me faltará, que maravilha, né? Que regalo. Então é exatamente por isso que as pessoas têm tanto apreço por essa passagem, porque elas precisam ter a fiança de que nada vai faltar na vida delas, ainda mais no mundo de hoje, onde tudo se resume a ter, a ser, a demonstrar status, tudo que você tem. As pessoas adoram botar na rede social, o tempo todo está na rede social. Vai no restaurante, tira foto da comida. Vai na praia, aí gente, vai na praia. Ou com o carro, faz vídeo do carro, tudo as pessoas hoje adoram ostentar. Então acho que mais do que nunca as pessoas têm essa necessidade de ter o nome faltará, exatamente isso, a necessidade de não passar por necessidade, né? Entenderam? A necessidade de não passar por necessidade, a necessidade de não passar pela falta de alguma coisa. Então as pessoas veneram tanto esse versículo exatamente por isso. Porque é muito cômodo para o ser humano se enfiar numa promessa maravilhosa dessa. Nada vai faltar, quem não quer. Porém, a maioria das pessoas, 99% das pessoas, não se atentam para a informação principal desse versículo, que é a primeira parte desse versículo. O Senhor é o meu pastor. E provavelmente elas não se atentam a esse fato, porque a maioria delas não tem a menor noção do que é ter o Senhor como seu pastor. E pensando nisso, né, observando esse contexto, eu fui buscar o significado da palavra pastor. Não o pastor Marcelo, que vem aqui no púlpito pregar, mas sim o pastor que está no pasto, no aprisco. Essa é a origem principal da palavra. E aí a primeira definição que nós encontramos para a palavra pastor é o indivíduo que leva animais ao pasto e os vigia. Essa é a definição inicial de pastor. Mas eu não me conformei só com essa definição, é muito simples essa definição. Então eu fui buscar um pouco mais a fundo. E uma segunda definição que eu encontrei é alguém que se dedica a domesticar, alimentar e guardar o rebanho, garantindo, sobretudo, a saúde dos animais. Mais do que cuidados básicos, o pastor é conectado com o seu rebanho. Então, assim, o pastor não é só um cara que abre a porteira, faz as ovelhas saírem, fica lá sentado lá o dia inteiro olhando a ovelha comendo pasto ali, ele fica lá. Não. O pastor é o cara que está conectado com o rebanho o tempo todo. Ele está. O rebanho é gigante, o rebanho tem 5, 10 ovelhas, o rebanho são centenas de ovelhas. Então o pastor é o cara que tem que ficar o tempo todo olhando aquela ovelha que está lá embaixo,
a outra que está querendo fugir aqui, a outra que está entrando no espinhaço ali. Então o pastor o tempo todo ele está na atividade, ele está olhando. A ovelha que está querendo fugir, a ovelha que está bem, se machucou, está comendo direito, como é que estão as fezes dela. O pastor sabe tudo, o pastor olha pelas fezes do animal, ele consegue saber se o animal está bem, se o animal está com algum problema intestinal, está com alguma infecção, pelo comportamento do animal. Então o pastor tem o olho clínico, né? Ele está o tempo todo observando o comportamento, como que ela está fazendo, como que ela está andando, está mancando, está muito deitada. O pastor conhece cada ovelha. E observando essa definição, eu queria ler lá em Lucas 15, 4. Lucas 15, 4 diz assim, Jesus está dizendo aqui, né? Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. E em João 10, guardem essa passagem. Em João 10, 11, Jesus também fala a mesma coisa. Jesus fala outra coisa. Jesus fala assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, observe que exatamente o que eu falei anteriormente. O pastor não é simplesmente o cara que senta e fica observando o rebanho de ovelhas. O pastor é o cara que perdeu, tem 100 ovelhas, perdeu uma fugiu, o cara fica desesperado. Cara, minha ovelha fugiu, tenho que ir atrás dessa ovelha. Ele deixa as outras lá no aprisco, no local resguardado, e vai atrás das outras, dessa uma que foi perdida. Ele não simplesmente fala assim: tenho 100, subiu uma, tem mais 99, pô. Deixa essa porcaria dessa ovelha pra lá, não. E aí, na outra passagem que nós lemos, em João 10, 11, ele fala assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pela ovelha. Então você observa que o bom pastor, o pastor que está determinado a rebanhar o seu rebanho, o seu gado, as suas ovelhas com maestria, ele está determinado até a dar a sua própria vida pela ovelha. Então observe que Jesus se utiliza da figura do pastor para demonstrar o valor que ele dá para cada ovelha. O pastor não deixa de se importar com a ovelha só porque ele tem outras, ele quer cada uma delas. E o Salmo 23 fala: o Senhor é meu pastor. Então vemos a partir daí que se nós temos o Senhor como nosso pastor, nós somos de grande importância para Ele. Então o que eu quero dizer hoje para você não assente no seu coração o sentimento de pequenez, não assente no seu coração o sentimento de que ninguém liga para mim, eu estou acostumado mesmo, só estou no bordoado, ninguém está nem aí para mim, porque você é de grande valor para Deus. A sua vida, ela é primordial para Deus. Se você se perder, o Senhor desesperadamente vai querer te puxar em volta, vai querer te acolher de volta. Não se coloque num lugar de inferioridade. Lembre-se que a sua vida é importante para o grande pastor que é Deus. Tanto é que, assim como está escrito lá, como nós lemos na passagem de João 10, 11, que Jesus fala que o bom pastor dá vida pelas ovelhas, ele deu a sua própria vida na cruz por nós que somos as ovelhas desse rebanho. Então observe que a comparação de Jesus não ficou apenas nas palavras. Ele não falou assim: o bom pastor dá vida pelas ovelhas, e ficou por isso mesmo. Ele falou: o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E na hora que ele teve que se colocar lá no sacrifício de cara, ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Então assim, se nada for o suficiente para você hoje na terra, dentro da igreja, em qualquer lugar, o sacrifício de Jesus tem que ser suficiente para nós termos
Ele como nosso pastor, aceitarmos Ele no nosso coração como nosso pastor. Amém? O sacrifício do Senhor foi a maior prova de amor que Ele deu pelo seu rebanho. E falamos um pouco sobre pastor, e agora eu queria falar um pouco sobre ovelhas. Eu queria falar o porquê que a Bíblia se refere a nós, né, a igreja, o rebanho do Senhor, como ovelhas. Por que não outro animal, um bode, um boi, um porco, né? Porque a ovelha é um animal completamente pacífico. A ovelha ela não oferece nenhuma resistência ao ser manejada. O tosqueador, que é o cara que vai raspar a lã da ovelha, pega a ovelha, segura ela pela pata, estica ela, vai com a maquininha, vai tosqueando, e a ovelha em nenhum momento se debate para fugir. A ovelha é um animal pacífico. Então é por isso que Jesus se utiliza da imagem da ovelha para se dirigir à igreja, para se dirigir ao povo. Inclusive lá em Isaías 53:7, Isaías 53:7 diz o seguinte: Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então, assim, observe que esse é exatamente o comportamento de Jesus quando ele é condenado à morte de cruz. O cara que não tinha feito nada, o cara que era inocente, o cara que andava por aí curando pessoas, salvando vidas, ressuscitando mortos, expulsando demônios, e ele foi condenado à morte. E assim como a ovelha muda, ele se deu como sacrifício. Em nenhum momento ele se debateu, ele fugia. O Senhor se entregou como uma ovelha muda ao matador. E esse é o comportamento que nós devemos ter quando declaramos que o Senhor é o nosso pastor. Porque se o Senhor é o nosso pastor, Ele quer que nós sejamos as suas ovelhas. E esse é o comportamento que Ele requer de nós como ovelhas. Ele não quer um bode. Tenta pegar um bode só. Meu irmão, o bode se debate, tem que segurar ele pelo chifre, tem que laçar ele. Tenta pegar um porco. Tem até umas festas no interior que os caras fazem uma gincana e quem consegue pegar o porco. O porco vai para lá, vai para cá, o cara segura, ele pode. Então assim, não é esse comportamento que o Senhor quer de nós, porcos, bode. O Senhor requer um comportamento nosso como de ovelhas. E eu tenho duas perguntas mediante a essa analogia. A primeira é: a todas essas pessoas que nós vemos mundo afora declarando que o Senhor é o seu pastor e nada faltará, será que essas pessoas realmente estão preparadas para ter o Senhor como seu pastor? Será que em algum momento elas tiveram essa noção, essa ficha, em algum momento caiu na cabeça delas? Porque assim, a promessa de que nada nos faltará é algo que o nosso pastor sempre fala, são as condicionais de Deus. Para que nada venha me faltar, é necessário que eu tenha o Senhor como meu pastor. É verdade. Então assim, às vezes as pessoas ficam patinando a vida toda, ficam se debatendo a vida toda, não conseguem sair do lugar. Caraca, por que a minha vida não anda? Por que a minha vida não anda? Pô, não faço nada de errado, pô, ajudo os outros. Pô, eu dou esmola, pobre. Pô, caraca, mas não tem o Senhor como seu pastor. Não adianta as obras sem a fé, sem a ligação com Deus, não adianta de nada. Então essa é a primeira pergunta. Será que as pessoas realmente já pararam para pensar nisso? E a segunda pergunta é para nós aqui hoje. Será que nós hoje temos tido comportamento de ovelha? Ovelha dócil, realmente eu sou pastor? Ou será que às vezes a gente tem se comportado um pouco como um bodezinho meio arisco?
essa é uma reflexão, não é uma acusação, né? Isso é para todos nós. Às vezes a gente é meio cabecinha dura mesmo. Mas assim, o Senhor está falando com a gente hoje, olha, é isso que eu quero de você. Porque você imagina Jesus na posição dele. Ele fala lá, um pouco antes de ser crucificado, ele fala, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Ele não queria passar por aquele sacrifício, por aquela dor, por aquela humilhação. Não foi nada agradável aquilo ali. Mas ele falou assim, mas tá bom, você já fez a sua vontade, então. Se é isso que eu tenho que passar, então é isso que eu vou passar. Então assim, esse comportamento de ovelha não é apenas uma analogia, é uma realidade que precisa ser na nossa vida, precisa funcionar na nossa vida. E lá em João 14, João 10, versículo 14. Então ele diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então assim, Jesus, ele, aqui nesse versículo, voltando um pouco antes sobre o que eu estava falando, sobre o comportamento de ovelha, para que nós possamos ter essa submissão de estar debaixo da ação de Deus, como ovelhas, esse versículo aqui precisa ser aplicado na nossa vida, em João 10,14. Ele fala assim: eu sou um pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido também. Então assim, a ovelha reconhece a voz do pastor, a ovelha reconhece o cheiro do pastor. Então logo, as ovelhas obedecem o pastor por causa da proximidade, porque ela sabe que aquele cara ali está todo dia pertinho dela, está dando alimento para ela, está cuidando da ferida quando ela se machuca. Por isso as ovelhas obedecem ao seu comando. E no versículo 12 de João 10 ele diz assim: mas o mercenário, porque não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispara. Então observe que nós temos o nosso pastor, que é Deus, e o Senhor, Jesus aqui faz uma menção a mercenários, pessoas que se dizem pastores, e que na verdade, quando vê o perigo, mete o pé, foge. Então assim, que nós possamos ter essa proximidade com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, para que nós possamos distinguir de quem a voz está falando para a gente, qual é a voz que está me chamando, qual é o caminho que está sendo apontado para mim. Peraí, esse caminho o pastor está me apontando? Ou isso aqui é o mercenário que está aqui enrustido no meio do rebanho, mas quando o perigo vem, ele vai sair fora? Então que nós possamos ter essa proximidade com o Espírito Santo, e assim nós vamos reconhecer o cheiro e reconhecer a voz do nosso pastor. E falando sobre o pastor ainda, eu queria falar um pouco sobre os instrumentos de um pastor. Como foi dito, o pastor tem diversas funções na vida das ovelhas. As principais delas são arrebanhar, proteger e alimentar todas as ovelhas do rebanho. E para isso, o pastor dispõe de algumas ferramentas. A primeira delas, como eu já disse aqui, é a voz. Um rebanho bem domesticado reconhece os comandos de voz e os sons que o pastor lhe dá. Às vezes o pastor fala: ei! Cada comando desse, a ovelha já sabe o que é. Às vezes o pastor não precisa nem falar, só ele dá o rebanho já sabe qual é o comando. Isso é para se alimentar, isso é para a gente andar, isso é para o quê? A ovelha conhece a voz e o comando do pastor. E contextualizando isso para a nossa realidade hoje, quem é a voz do nosso pastor aqui na terra? É
é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi deixado como consolador aqui na terra, quando Jesus morreu e foi levado ao céu. E ele que dá os comandos para a gente o tempo todo. Filho, olha, aí não, sai desse caminho aí, o espinhaço está ali na frente, vai se enroscar todo. Não vai por aí não, tem buraco aí, tem pedra afiada aí, vai se cortar. O Espírito Santo, como o pastor sempre diz, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa, faz o está errado, está errado, está errado. Então, esse é o primeiro instrumento que o nosso pastor, que é Deus, tem sobre a nossa vida. E assim como eu disse, para que nós possamos reconhecer a voz, é preciso ter proximidade. Porque como é que eu vou conhecer a voz de alguém que eu não estou próximo? Se eu nunca estou próximo do Tiago, como é que eu vou reconhecer a voz dele? Outro dia eu liguei para a Luciana. Aí atendeu o telefone da Luciana. Alô? Aí eu, essa voz não é da Luciana. Eu falei assim, essa voz é da minha mãe. O telefone da Luciana. Eu falei, essa voz é da minha mãe. Aí eu olhei para o meu telefone e falei, pô, será que eu liguei para minha mãe enganado? Eu olhei, não, era da Luciana mesmo. Aí ela, oi filho, sou eu, estou aqui com a Luciana. Eu falei, tá, porque ela estava dirigindo, a Luciana estava dirigindo. Minha mãe atendeu o telefone. Pô, pelo telefone eu falei, essa aqui não é a voz da Luciana, essa voz é minha mãe. Eu conheço a minha mãe. Eu cresci do lado dela. Nem vai dormir hoje. Eu saí de dentro dela. Então, assim, é esse nível de intimidade que nós temos que ter com o Espírito Santo para poder reconhecer até pelo telefone. Opa, peraí, não, essa voz aqui não é do fulano, não, essa voz aqui não é do Espírito Santo, não. Está falando esse negócio aí para mim, mas essa voz não é do Espírito Santo, não. Esse comando eu não vou obedecer. Então é essa atividade que nós precisamos ter com o Espírito Santo. O segundo instrumento que o pastor expõe é o cajado. E assim, é interessante que o cajado ele funciona como uma extensão do corpo do pastor. O cajado é o que permite o pastor ter um maior alcance sobre o rebanho. Agora presta atenção, o cajado não é um instrumento de açoite. O cajado nunca é usado para bater na ovelha. O cajado ele tem aquele formato de gancho na ponta, que é exatamente o que eu falei, é a extensão do braço do pastor. Então quando o pastor está vendo uma ovelhinha ali querendo dar uma bandeada, ele usa aquele gancho para puxar a ovelha de volta para perto dele. Caso a ovelha queira se afastar, o pastor usa o cajado e traz de volta, para que ela não se perca e nem se machuque. E aí eu fiquei pensando assim, pô, o que eu posso contextualizar hoje como sendo cajado no rebanho? E o que o Senhor me disse foi: o cajado são as pessoas que estão à nossa volta, porque nós somos instrumentos de Deus, nós somos instrumentos para que Deus nos utilize. Então, se eu estou vendo o meu irmão ali se afastando, às vezes aquele cara que está saindo fora do rebanho já não deu ouvido ao nome do Espírito Santo, estava meio distraído, o Espírito Santo está falando, ei, volta, e o cara está saindo, ei, volta, o cara está saindo. E aí o Senhor utiliza o nosso irmão, nosso pastor, nosso líder, para dar um puxão de orelha na gente, falar assim, opa rapaz, olha o que você está fazendo, olha para onde você está indo, nossos pais, nossos amigos, nossos irmãos, nossos líderes. E não precisa ser só liderança, não, às vezes o irmão que está sentado do teu lado, que não é liderança, que não tem nenhum posto, nenhum cargo na igreja, mas o Senhor está utilizando essa pessoa para te puxar de volta. Então assim, às vezes é meio ruim, né, tomar um suavão, um puxão, né? Às vezes a pessoa vem contestar um pouco as nossas atitudes, né? Ninguém gosta de ser contestado, ninguém gosta de ter o seu erro apontado, mas assim, saiba que esse puxão não é o teu irmão que está te dando, não, é o Senhor que está usando o teu irmão como cajado para te puxar de volta. E assenta isso no teu coração, isso não é açoite, não é açoite, isso é preocupação, é amor.
Quem ama, corrige. Então, se você está sendo corrigido pelo teu líder, pelo teu pastor, pelo teu irmão, pelo teu familiar, pela tua mãe, pelo teu pai, tenha o comportamento de ovelha dócil. Aceite a correção. Amém? A terceira arma, a terceira ferramenta, quer dizer, que o pastor tem para cuidar do rebanho são as armas. Porque, não sei se todo mundo sabe, mas onde as ovelhas ficavam antigamente era um local chamado aprisco. O aprisco geralmente era um local no deserto, amplo, aberto, às vezes não tinha cercado. Às vezes o pastor achava um local no deserto onde tinha um manancial, então ele levava as ovelhas ali para beber água, para pastar. Então, em muitos momentos, as ovelhas poderiam ficar vulneráveis, né? Num local tão grande, tão aberto, sem muros, sem cerco. Então, o pastor ele precisava saber manejar armas. Caso ele se depare com um animal feroz que vai atacar o rebanho, ele precisa ter um instrumento de defesa. E lá em 1 Samuel 17:34, nós temos aqui essa passagem, essa ilustre passagem, né, que também é muito conhecida, que é a passagem de Davi e Golias. Golias está lá ameaçando, né, o povo de Deus, e ninguém se levanta para enfrentar. Então Davi vai lá levar mantimento para o seu pai, para os seus irmãos, e aí ele vê lá Golias ameaçando o povo, e aí ele fala assim: não, pô, ninguém vai lá, o cara está vindo aqui fazer galhofa aqui no povo, do exército, ninguém vai lá botar esse cara no lugar dele. Então, no versículo 34 de 1 Samuel 17, assim: então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas do seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomavam a ovelha do rebanho, e eu saí após ele, e o feri, e livrei-a da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei mão da barba, e o feri, e o matei. Então observe que Davi era um exímio pastor de ovelhas, e ele tinha um manejo de armas. Tanto é que ele derruba Golias primeiro com a funda, que é aquela arma que você põe uma pedra numa cinta de couro. Lançou uma mira excelente no único local que tinha aberto na armadura de Golias, era um pequeno furo no meio do capacete. E aí ele lança aquela pedra com uma pontariazinha, acerta a testa de Golias. Golias cai ainda vivo, e aí ele desembanha a espada e corta a cabeça de Golias, dando fim à vida de Golias. Então, assim, observe que Davi, no mínimo, tinha domínio de duas armas, que era a funda e a espada. Então é fundamental que o pastor tenha armas e saiba como manejá-las. Davi maneja bem a funda e a espada, desde jovem. E quando vieram o leão e o urso, Davi livrou a ovelha das garras das feras. Assim também como feriu e matou Golias nessa ocasião. Bom, aqui não é muito difícil, né, a gente imaginar, né? O que são essas armas hoje para a igreja? As armas que Deus coloca à nossa disposição é a palavra. A própria Bíblia diz que a palavra é espada de dois gumes. Então, assim, nós precisamos ter um bom manejo da palavra, porque em determinados momentos nós vamos ser afrontados pelo inimigo, pelos animais ferozes, e nós precisamos ter um bom manejo da palavra, um bom manejo da arma, para que nós possamos nos defender e defender a vida de quem está do nosso lado. Porque às vezes a falta de conhecimento nosso da palavra faz com que a pessoa
olhem para a gente e falam assim, pô, mas esse cara é cristão? Mas na hora que ele foi contestado sobre alguma coisa, ele não teve argumento. Aí a vida da pessoa acaba sendo ceifada porque ela vê que uma pessoa que te contestou tem mais conhecimento do que você que diz que é cristão. Então, assim, exímio necessidade que nós tenhamos o bom domínio da espada, das armas. Porque quem maneja, eu até escrevi que quem maneja bem a palavra tem um arsenal contra o inimigo. E o quarto instrumento que o pastor precisa carregar consigo é o unguento, o remédio. O pastor precisa sempre ter um unguento consigo. Caso por algum descuido uma ovelha venha se ferir, o pastor está sempre olhando, né? Está sempre tomando cuidado para que a ovelha não venha cair, se machucar. Mas em determinado momento pode ser que ela se fira, que ela caia, que ela se corte. E o aprisco está lá no meio do deserto, não tem veterinário, não tem ninguém para cuidar daquela ovelha. Então você imagina um animal indefeso, que não tem nenhum instinto de defesa, ferido no meio do deserto. Ele vai ser presa fácil tanto para o predador, quanto para as moscas que podem vir pousar aquele ferimento e colocar ovos, aquilo ali vai se infeccionar. Então é de extrema importância que o pastor tenha esse unguento para que ele venha cuidar dos ferimentos da ovelha, caso ela venha se ferir, né? Ao contrário disso, esse ferimento pode até levar essa pessoa à morte. E observe que o unguento ele tem duas funções. Ele serve tanto para manter as moscas longe, os insetos longe da ferida, como ajuda a cicatrizar e evitar a infecção do animal. E aí eu fiquei pensando, o que a gente pode comparar ao unguento hoje? O nosso unguento hoje é a oração. A oração é o nosso remédio. Porque nós diariamente caímos e às vezes nos ferimos. Ou às vezes nós sofremos ataques do inimigo que podem gerar feridas se não estivermos atentos. Às vezes uma palavra que uma pessoa lança sobre a gente, às vezes uma coisa que alguém faz contra a gente, uma injustiça, aquilo pode gerar uma ferida. E se você não estiver lidando a sua ferida com a oração, com esse unguento, aquilo ali pode infeccionar, pode gerar pus, pode gerar uma infecção maior, pode vir mosca e colocar vermes naquela ferida, e aquilo vai apodrecendo cada vez mais. Então, assim, esse é o nosso remédio hoje. A oração é a busca pelo Espírito Santo. É o que nos cura, é o que nos sara, é o que deixa que as nossas feridas não se inflamem. Porque quanto mais a gente orar, quanto mais a gente buscar a presença do Espírito Santo, menos espaço vai ter para que essas feridas venham a se abrir, essas moscas vão pousar. Amém? Então esses são os 4 instrumentos básicos, né, que o pastor dispõe para cuidar das suas ovelhas. Então, depois de nós falarmos sobre pastor e ovelha, nós podemos observar que Jesus se encaixa nas duas posições. Em determinado momento ele diz que ele é o bom pastor. Em outros momentos ele diz, em outros momentos a Bíblia o descreve como o cordeiro do sacrifício. Então, Jesus ele se apresenta na Bíblia com essa dupla imagem, exatamente. Então, nós como cristãos, discípulos, porque a palavra cristão significa pequeno Cristo. Então, se eu me declaro cristão, eu tenho que me colocar exatamente como Cristo se colocou. Como cristão discípulo, eu entendo que nós também devemos desempenhar essa dupla função. Então, como assim? Perante a Deus, o nosso comportamento precisa ser como de ovelha, dócil, que conhece a voz do seu pastor e confia
e sabe que debaixo da guarda do seu pastor ela está segura. E que independente dos ataques que os inimigos possam tentar, o pastor está sempre ali para livrá-la. Então, como eu disse no início, perante a Deus, essa é a posição que nós temos que ter, ovelha, obediente, que tem intimidade, que tem proximidade, que escuta o que o pastor fala e obedece, que não se desvia do caminho, que não se desvia do aprisco, e que assim não vai cair num local onde vai se ferir, não vai se perder. E a segunda, sobre isso que eu falei, que nós devemos desempenhar essa dupla função, que nós também devemos assumir a postura de pastores, do ponto de vista da responsabilidade, principalmente sobre a vida das pessoas que são nossos alvos para a conversão. Porque, afinal de contas, o que é o pastor? Agora eu estou falando do pastor aqui que vem aqui, o nosso pastor. O pastor não é exatamente isso dentro da igreja, alguém que se prepara, que se reveste, que se mune de armas para poder conduzir pessoas pelo caminho que Cristo nos mostra. Mas essa responsabilidade não pode ser imputada apenas sobre a vida do pastor. Essa responsabilidade ela tem que ser dividida sobre todos nós. Porque nós temos que ter esse comportamento de pastoreado. Nós temos que, aqui a gente sempre ora naquelas vidas, você tem uma aula de oração, então coloca a vida dessa pessoa diante de Deus, ora por ela, fala de Jesus para ela no momento oportuno. Busca, porque quando a gente se propõe a evangelizar alguém, a falar a palavra de Deus para alguém, a gente primeiro precisa estar firme conosco mesmo, A nossa caminhada precisa estar firme. Porque como é que eu vou demonstrar testemunho de vida para alguém se eu não estou mostrando os sinais de mudança, os sinais de intimidade com Deus? Então, assim, essa é a postura que nós precisamos assumir. Por isso a importância de nós, como cristãos e discípulos, assumir essa postura de pastores. Porque aqui nós temos orado, nós temos buscado para que as pessoas venham, e quando elas vierem, nós possamos ser cajado para puxar elas para o aprisco, ser um guento quando precisar passar na ferida, ter uma oração, ter uma palavra, entendeu? Se você precisar orar pela vida da pessoa no momento de opressão, você ter a palavra como sua arma, como sua espada. E mediante a tudo isso, ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo, Que é Ele que vai te guiar. Porque não pense que é a gente que fala sobre a vida das pessoas, a gente que ora, a gente que toca, a gente que prega. Quem opera tudo é o Espírito Santo. Nós somos apenas, como cajado, nós somos instrumentos. Então, mediante a tudo isso, nós observamos a importância de tanto de nós nos colocarmos debaixo da autoridade do nosso Deus, para aprender a reconhecer a sua voz e a obedecer os seus comandos, porque Ele conhece o melhor para nós. E também nos colocarmos na posição de pastores e atentar para a importância de dominar e conhecer os instrumentos que Deus dispõe para nós, que são, como eu já falei, a voz do Espírito Santo, o cajado, as armas, que é a palavra, e os ungüentos, que são os remédios, que são a oração e a busca pelo Espírito. Bom, essa é a mensagem. Eu queria fazer uma oração hoje. Eu não gosto muito de fazer apelo, não. Porque eu acredito que quando a gente escuta uma mensagem, quando Deus manda uma mensagem para a igreja, eu acho que ela vai tratar todo mundo. Eu acho que todos nós aqui nos enquadramos em algum determinado âmbito dessa mensagem.
Às vezes, hoje nós podemos estar numa posição de uma ovelha que está meio surda, que está com o ouvido meio tampado de sujeira, que a gente precisa destampar isso para ouvir a voz do Espírito falando ao nosso coração. Às vezes a gente está na posição de uma ovelha que está querendo se desviar um pouco e precisando ser puxado por esse cajado. Às vezes nós estamos na posição de uma pessoa que não está sabendo manusear bem a palavra. E às vezes nós estamos na posição de uma ovelha que já se feriu, que já caminhou para fora do aprisco, já caiu, já se machucou, está debilitada. Então assim, eu queria fazer uma oração a todos nós hoje. Coloca hoje aí no seu coração, diante de Deus aí no seu coração, qual é a sua dificuldade, qual é a sua necessidade, o que você precisa melhorar hoje, dentro de tudo isso que a gente falou. Você está com a sua vida espiritual legal, está buscando, está orando, está lendo a palavra, então começa a mirar em alvos na sua vida hoje, para que você possa falar de Jesus para alguém, evangelizar alguém, trazer alguém para a igreja. Se você não está muito legal ainda, então se você precisa se curar, coloque isso diante de Deus. Fala assim, eu preciso que essa vida seja tratada, eu preciso buscar mais oração, preciso buscar mais a intimidade com o Espírito. Eu não estou conseguindo escutar direito a voz, às vezes eu estou errando, estou caindo, estou fazendo besteira, porque o Espírito Santo está falando comigo, mas eu estou meio longe, não estou conseguindo entender. Coloca diante de Deus hoje a sua necessidade, coloca diante de Deus a sua debilidade, amém? Nós vamos orar hoje. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra, Senhor, que o Senhor nos trouxe hoje, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, quero te suplicar hoje, Pai, para que nós possamos assumir, Senhor, adotar esse comportamento, Pai, de ovelhas, Senhor, de ovelhas vossas, Pai. Que nós possamos seguir o exemplo do teu Filho Jesus Cristo, que veio, que andou no meio dessa terra, Senhor, que não cometeu nenhum pecado, nenhuma falha, que mesmo assim se deu como ovelha ao matador, para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados hoje, Pai. Nos ajude, Senhor. Sabemos que em alguns momentos é difícil, sabemos que é difícil, às vezes, obedecer a voz do teu Espírito, deixar de andar pelos nossos caminhos, deixar de fazer o que a gente quer fazer. Negar a nossa carne, às vezes, é muito pesado, é muito difícil, mas se nós não fizermos isso, em algum momento nós vamos cair, nós vamos nos ferir. Então, Senhor, que nós possamos hoje, Pai, dar ouvido ao voz do teu Espírito Santo, Senhor. Venha nos ensinar a te obedecer, Pai. Porque assim como o pastor que domestica essas ovelhas, que arrebanha essas ovelhas para que elas andem no caminho, que nós possamos hoje, Senhor, aprender a te obedecer, Pai, a ser domesticados, Senhor, pela tua voz, Senhor, a sentir o teu cheiro, Senhor, a que nós possamos seguir tudo que o teu Espírito Santo venha nos indicar, Senhor, trilhar todo o caminho que o Espírito Santo venha nos indicar, Pai. Quero te pedir, Pai, pelos corações que aqui estão, Senhor, hoje, Pai, se porventura, Pai, existe um coração ferido, um coração machucado, ou um coração que está querendo se afastar, Senhor, que hoje os instrumentos do pastor venham ser usados, Pai, na vida de cada um aqui, Senhor. Derrama, Senhor, esse guento, Senhor. Derrama o bálsamo, Senhor. Derrama o remédio, Pai, sobre a vida de cada um, Senhor. Venha curar as feridas, Senhor. Venha liberar o perdão, Pai. Senhor, venha retirar os carrapichos, Senhor, que são as coisas que nos afastam, Senhor, da tua presença, Senhor, são as coisas que vêm grudar, Senhor, na nossa lança, que vêm nos encher de impureza, Pai. Venha queimar hoje, Senhor, toda impureza, Pai, toda ação pecaminosa que está sobre nossas vidas, Senhor. Seja repreendido hoje, Senhor, todo espírito que está querendo nos tirar, Senhor, do teu foco, Pai, do teu caminho, Pai. Senhor, venha limpar os nossos pensamentos, Senhor, nossa mente, Senhor, venha purificar nossos olhos, Senhor, nosso coração, Senhor, venha purificar nossos lábios, nossas mãos, Pai, para que nós possamos nos apresentar aqui, Senhor, diante do teu altar, Senhor, como cordeiros, como ovelhas, Senhor, limpas, Pai, com as mãos brancas, Senhor, sem carrapichos, Senhor, sem cercos, Pai, sem parasitas, Senhor, que nós possamos ser as ovelhas mais
bonitas, Senhor, do teu rebanho hoje, Senhor. Venha nos ajudar, Pai, porque sem Ti, Senhor, sem a força do Teu Espírito Santo, Senhor, sem o Teu direcionamento, Pai, nós não somos nada, Senhor. Então eu te peço, Pai, mais uma vez, Senhor, que Tu venha nos encher e nos limpar, Pai. Essa é a oração que eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Mas é porque Ele tem cuidado da sua igreja. E algo que é muito importante também, que o Felipe falou, eu lembrei de quando ele falou que o Senhor foi como uma ovelha muda levada ao matador, né? O Senhor ele foi todo quebrado, esmiuçado, mas foi para que você tivesse uma nova oportunidade como pastor dos pastores. Amém. Para que você tivesse um vínculo com o Senhor que pode todas as coisas. Foi por isso que ele foi moído. Porque eu acredito que antes dele ser moído, nós éramos como bodes. Mas hoje nos tornamos ovelhas, porque ele fez o sacrifício. Ele foi o sacrifício dele. Então, se você está sendo quebrado ou puxado, lembre-se que o Senhor tem cuidado de mim, de você. Em nome de Jesus. Vamos fazer um momento do ofertório da graça do Senhor. Você estará ou já recebeu um envelope nesta noite, que você possa colocar dentro desse envelope o seu coração. Se Deus colocar em seu coração que você deve colocar algo, algum valor dentro desse envelope, coloque. Mas coloque com alegria, porque Deus, Ele ama aquele que dá com alegria. Porque eu entendo e nós entendemos que estas portas precisam continuar abertas. Porque este lugar aqui é pago aluguel, é pago água, luz. Então é esse lugar que depende primeiramente de Deus e depois de nós para mantermos essas portas abertas para que outras ovelhas possam ser alcançadas por esse pastor que nós fomos alcançados um dia. Então que você possa colocar o seu envelope em cima da sua cabeça. Eu quero fazer uma oração. Eu queria estar orando também por aquela pessoa que está desempregada. Eu queria que você se colocasse aqui na frente, eu quero orar por você. Se você se encontra desempregado. Amém? Senhor, neste momento a tua igreja continua de pé em tua presença. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor se entregou por cada um de nós que se faz aqui presente. Obrigado, Senhor amado, porque aprendemos mais de Ti nesta noite. Pai, te pedimos nesta hora, Senhor, que o Senhor possa abrir a janela do céu sobre nossas vidas. Estamos entregando aqui diante de Ti, Senhor amado, o nosso dízimo e as nossas ofertas, Senhor, como forma de agradecimento por tudo aquilo que Tu tens feito, Senhor. Porque daremos, pois, a Ti, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem dado a cada um de nós. Pai, eu quero orar também, Senhor, pela pessoa que se encontra aqui na frente, que está desempregada, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor possa abrir uma porta de emprego excelente para essa pessoa. Mas, Senhor, que esta porta não venha afastar a ovelha do aprisco. Que esta porta não venha afastar a ovelha do pastor. Que o Senhor possa cuidar de tudo, Senhor, tudo nos mínimos detalhes. Porque sabemos, Senhor, que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Porque a nossa visão e a nossa mente, Senhor, ela é tão limitada.
Mas o Senhor tem a mente ampla, Senhor. Os seus pensamentos são mais altos que os nossos. Pai, então eu te peço nesta noite que o Senhor possa continuar abençoando os meus irmãos. Que o Senhor possa continuar abençoando a minha vida, Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, continuar capacitando os pregadores da tua casa. Que o Senhor possa derramar as suas porções, Senhor amado, dobradas sobre cada vida aqui presente. E que todos nós possamos colocar essas palavras na tábua dos nossos corações e que possamos colocá-las em prática, Senhor. É o que pedimos e agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças te damos poder ofertar na casa do Senhor. Eu queria te fazer uma menção, irmãos, da oferta alçada, para que a gente possa terminar o banheiro da casa do Senhor. Se você sentir no seu coração que você pode ofertar para que ele possa ter a conclusão do banheiro, fique à vontade. Como dizia antigamente um irmão e uma irmã minha, deixa Deus te usar, porque irmão, isso aqui é para Deus. Tudo é para Ele, tudo é dele, tudo vai voltar para Ele. Então, se Deus colocar em seu coração que você deve ofertar nesta casa, para que a gente possa concluir o banheiro, fique à vontade. Amém? Gostaria de fazer menção também do dia 27, culto jovem. Tá? Irmãos, pelo amor de Deus, você tem 10 dias para fazer convites. 10. Irmãos, seja responsável pelas pessoas que não conhecem a Cristo. Faça convide pessoas, porque da mesma maneira que você escutou essa palavra maravilhosa, outras pessoas também precisam ouvir mais de Deus. Então, se comprometa com a obra. Seja tu um pastor nas mãos do Senhor, seja você, ou melhor, seja cajado e puxe as pessoas que estão lá de fora para o aprisco do Senhor. Então se responsabilize pelas almas, irmãos. É o que eu te peço. E desde já eu te agradeço pelos seus convites, porque eu creio que você vai convidar. Em nome de Jesus. Toda a igreja diz? Louvado seja o nome do Senhor. Teremos também a questão do próximo culto, que será domingo, 9h30 da manhã, escola bíblica. Não falte, em nome de Jesus. Você que tem latinha na sua casa, panela velha, óleo de carro velho, traga para a igreja para que a gente possa vender, para converter em valores financeiros para a obra do Senhor, para terminar logo esse banheiro em nome de Jesus, tá? E terça-feira que vem terá a célula na casa da Lígia do Jefinho. Todos estão convidados, não faltem, porque Deus tem uma palavra excelente para o seu coração. E domingo à noite, novamente, culto de louvor e adoração ao nosso Senhor a partir das 7 horas. Além de não faltar, também não se atrasem, irmãos. Estejam aqui conosco para todos nós louvarmos e bendizermos o nome do nosso Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus, encurve a sua cabeça, feche os seus olhos, para que você possa receber a bênção apostólica, um presente do Senhor nesta noite, amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a exortação e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a minha vida e seja sobre a sua vida, desde agora e para sempre. E toda a igreja em concordância diz amém. E graças a Deus, Senhor, está finalizado o culto em nome